Olá! O Repórter Canção Nova está no ar com uma homenagem a Dom Henrique Soares, o então bispo de Palmares, Pernambuco, que perdeu a luta para a Covid um ano atrás. Um pastor com cheiro de ovelhas. Assim ele era conhecido pelo jeito particular de cuidar dos fiéis. Nossa equipe de reportagem conversou com amigos e familiares sobre a partida inesperada. Você vai conhecer detalhes da infância, da vida religiosa e o legado de Dom Henrique Soares. Há um ano, a morte de Dom Henrique Soares por Covid comoveu o Brasil. A gente vê agora depoimentos de familiares sobre a partida inesperada. Nós estávamos na expectativa de melhora dele, não é? Na verdade, é assim, o Quinho tinha uma preocupação por causa do papai. Ele nunca queria preocupar, nunca. Qualquer coisa que acontecesse com ele, a primeira coisa que ele falava era: não fale para o papai, não fale para o papai. E ele passou a semana com sintomas da Covid, mas ele não achava que era da Covid. Ele achava que era um probleminha de garganta que ele tinha normalmente. Por 2 vezes, ele tomou a iniciativa na UTI, pediu uma enfermeira que ligasse para a residência dele, em Palmares. Ele queria falar com uma irmã que cuidava dele, pedindo à irmã que ligasse para mim, para avisar ao papai e a mim que ele estava bem, não é? Que ele achava que em 3 dias estaria voltando para casa. Ele nos mandou esse recado por 2 vezes. E aí o médico falou para o meu irmão, disse: olha, eu vou precisar entubar o Dom Henrique. Ele está precisando, não é? E o médico disse para o meu irmão: você quer falar com o Dom Henrique? E aí o Quinho veio falar com ele. Meu irmão disse que ele já estava bem magro, não é? E ele dizendo para o meu irmão: não, eu sei que eu preciso ser entubado, eu quero ser entubado. Diga ao papai que eu estou frágil fisicamente, mas por dentro eu estou firme, eu estou forte, não é? Pronto. Ele foi entubado no dia seguinte à noite, ele veio a falecer. Eu quero morrer, se Deus me der a graça, aos poucos, sabendo o que vai acontecer. Para no último momento eu poder dizer: Senhor, eu te busquei a vida toda. A vida toda eu te procurei. E procurei viver na tua vontade. Ele morreu num sábado, de um sábado para um domingo. Ele morreu no dia 18 de julho do ano passado, de 2020, e no dia 19, no domingo, foi sepultado. E para mim foram um dos meus piores momentos, também em relação à fé, porque era aquela bendita frase de Jó, Deus deu, Deus tirou, e nós tínhamos que proclamar: bendito seja o nome do Senhor. O evangelho era o evangelho das parábolas do reino, Mateus 13, se eu não me engano. E
como eu não conseguia pregar, eu imprimi uma das homilias dele para esse dia e fui tentar ler. Foi pior, né? Cada palavra tocava o meu coração e tirava dele a expressão do amor que existia em mim e no povo. E agora, Senhor, essa vida que tu me deste, esta vida que é tão preciosa, eu entrego com todo amor e com toda confiança e com toda liberdade e com toda esperança nas tuas mãos. Na noite de 18 de julho de 2020, faleceu Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares, vítima da Covid-19 após 15 dias de internação. Foram 14 dias consciente e 1 entubado. O religioso foi internado em Recife no dia 4 de julho, numa condição preocupante, já com 75% dos pulmões comprometidos. Segundo a família, durante o tempo de UTI, ele optou por não usar o celular e nem assistir televisão. Dom Henrique preferiu o silêncio e a oração. No dia 16 de julho, lúcido e consciente, junto aos médicos, decidiu pelo entubamento. E nesse ato, transmitiu a seguinte mensagem: minha vida pertence a Deus. Minha vida está nas mãos de Deus. A missa das 7 horas da manhã na minha paróquia, que eu celebrei no domingo, antes de ir para Palmares para o sepultamento, foi uma missa muito difícil de ser celebrada, né? Carregada de emoção, não só minha, mas também do povo, né? Que sofreu junto comigo e como toda a diocese. Eu lembro que eu disse ao povo assim, né? Dom Henrique foi como este grão de mostarda, que se tornou uma árvore frondosa, capaz de abrigar muitos, né? Abrigar a diocese, mas abrigar todo o povo do nosso país, se não dizer de alguns lugares do mundo. O rio São Francisco ecoa o som de águas que seguem para o mar. Numa terra de onde emana beleza e tantos encantos, se ouve o som do velho Chico, que ao se derramar, se torna mais bonito. Daqui ecoa um som, pois nestas terras nasceu um dom. Dom de apacentar ovelhas, dom que foi centelha para iluminar o mundo inteiro. Henrique Soares da Costa nasceu na região do Baixo São Francisco, mais precisamente na cidade de Penedo, estado de Alagoas, no ano de 1963. Filho de Lourival Nunes da Costa e Maria Francisca Teresa Soares da Costa, foi educado desde cedo em família com valores cristãos. Éramos 4, né? Dom Henrique, o Quinho, mais velho, depois Clara, aí vem Ricardo e eu, mais novo. Nós fomos criados na infância numa cidade do interior, em Junqueiro, onde inclusive a nossa formação se deu, a formação religiosa. Dom Henrique, desde jovem, desde novo, já demonstrava pendores, né, para a vida religiosa. Não podia ver uma procissão. Já se envolvia, adorava essa coisa da procissão. Ele era muito brincalhão, não é? Mas tinha também um ar sério. Essas duas realidades eram muito fortes nele. Quando era para brincar, brincava demais. Mas nos momentos de seriedade, ele sempre trazia muita coerência nas coisas, muito inteligente. Então, assim, ele tinha resposta para tudo. Às vezes até a gente se chateava com ele, porque ele tinha resposta para tudo, não é? Mas era uma relação de muita alegria. Papai nos reunia com a mamãe, a todos, e
íamos conversar sobre... Primeiro ele lia para a gente, rezávamos. Aliás, era um hábito que se tinha lá em casa. Os irmãos mais velhos ensinavam os mais novos a rezar e tomavam a oração diária. Então eu me recordo, por exemplo, tanto com o Quinho, depois ele foi para Maceió estudar, quanto com Clara, eu novinho, Ricardo também mais novo. Nós recebíamos aula de catecismo e rezávamos, né? Ficávamos em pé, eu e ele, Clara, sentada, tomando a oração, nos acompanhando na oração e ensinando. O papai sempre procurava, junto com a mamãe, a nos educar de forma muito responsável, né? E sempre procuravam colocar valores na gente, valores morais e valores religiosos. Mas, ao mesmo tempo, eles sabiam dosar isso com muita leveza, porque eles nunca foram de nos cobrar muito as coisas, né? Então, brincávamos durante o dia, encrencávamos uns com os outros, mas quando era no final do dia, estávamos na missa, por exemplo, com todo jeitinho piedoso, todos bem comportadinhos, não é? Quinho, como era carinhosamente chamado pelos irmãos, embora desde tão cedo já levasse a sério o que era de Deus, como toda criança, teve uma infância com muitas brincadeiras. Quinho tinha uma criatividade muito grande, viu, para brincar com a gente, porque tanto nas questões dele de brincar de procissão e brincadeiras religiosas com os panos, se montavam assim tendas e ele celebrava, brincava de celebrar com as roupas até da mamãe para isso, e fazia toda a mística de oração, já se vestia de padre, era uma graça. Papai tinha um traço muito sério no modo de nos educar, mas ao mesmo tempo o papai era uma mãe. Ele tinha o dom de ouvir. E educamos ele na fé. Eles iam para a missa conosco. E o meu filho mais velho, o Henrique, ele foi desde cedo muito assim voltado para as coisas de Deus. As brincadeiras de criança já apontavam a vocação a qual era chamado. Já brincávamos dizendo que ele ia ser padre, mas ele tinha receio de contar isso ao papai. E no dia que ele resolveu contar, ele foi muito tímido, chamou o papai para conversar. Aí disse: papai, eu tenho uma coisa para lhe falar. Aí um dos meus irmãos gritou lá de trás: o Quinho quer ser padre. Foi bom porque quebrou o gelo, né? No discernir qual caminho seguir, a intimidade com Deus sempre foi um fio condutor. Depois de alguns anos de seminário, então veio o desejo da vida monástica. Ele quis ser monge. E aí foi para o mosteiro dos Beneditinos, no Rio de Janeiro. Ficou alguns anos lá, mas os beneditinos primoravam pela cultura, pela formação, tinha um colégio, e ele não queria, ele queria uma vida mais rigorosa. E depois, no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, o anseio dele de uma vida ainda mais íntima de Nosso Senhor e ausente do mundo, o faz ir para Trapa, Mosteiro de São Bento, dos Trapistas, lá no Paraná. Então, isso demonstra muito, sim. Isso você vê muito na formação do Dom Henrique. Dom Henrique, quando fala sobre Nosso Senhor, ele não fala de uma ideia, ele não fala de uma doutrina, ele fala de um encontro. Deixemos de verdade que o Senhor reine. Talvez você pense: não tenho força. Talvez você pense: meu coração é ferido demais.
Talvez você pense, já pequei demais. O coração de Cristo é uma fonte inesgotável de vida, de perdão. Dom Henrique na intimidade. No próximo bloco, amigos relatam a vida do então bispo de Palmares, em Pernambuco. Pastor que tinha o cheiro das ovelhas. Dom Henrique era aquele que olhava para cada um em particular. Amigos próximos contaram o que viram de perto. No ano de 1981, Dom Henrique entrou para o Seminário Diocesano de Maceió. Foi então ordenado sacerdote em 15 de agosto de 1992, em Maceió, Alagoas. Ainda na capital alagoana, foi reitor da Igreja de Nossa Senhora do Livramento. Enquanto padre, lecionou teologia e foi membro do Conselho Presbiteral da Arquidiocese de Maceió, do Colégio de Consultores e Cabildo Metropolitano. Também foi vigário episcopal para os leigos e coordenador da Comissão de Formação Política e responsável pelos diáconos permanentes e pela Escola Diaconal Arquidiocesana. Foi nomeado pelo Papa Bento XVI no dia 1 de abril de 2009. Um fato impressionante marcou a vida de Dom Henrique no mesmo dia em que soube que seria bispo. No meu tempo de estagiário, um dia eu fui passar com ele, exatamente para viver esse processo, e ele me chamou para ver algumas fotos. Aí mostrou no tablet dele essa foto, né? Como eu não sabia a história, comecei a rir, porque eu pensei que era uma montagem, né? Eu vi a cabeça dele toda ensanguentada, ele todo ferido, e eu comecei a rir. Eu digo, meu Deus do céu, fizeram essa montagem com o senhor. Aí ele olhou para mim, que montagem? Né? Você não viu nas redes sociais, não? Eu digo, não. Aí ele foi contar como aconteceu, né? E aí ele contou um pouquinho como aconteceu. O pessoal fez uma perseguição. Eu fui celebrar o novenário de São José, entende? Na volta, 9h30 da noite, eu fui abordado por uma Hilux com os cabras com a metralhadora. Bom, mas a gente nunca sabe o que esse pessoal quer. Se eu soubesse que era dinheiro e eu não tinha, eu tinha parado. Ou o carro. Mas eles às vezes sequestram tudo, aí eu dei ré no carro e fui embora, correndo. Não esperei para ver, não. Mas só que eu errei o cálculo, pensei que eles não iam me perseguir. Aí diminuí a velocidade da frente. Porque se eu soubesse que eles iam me perseguir, eu tinha entrado no mato, no canavial, muita cana. Mas aí eles vieram atrás, na Hilux, já vinham atirando, eu corri, me perseguiram uns 10 minutos, mas aí atiraram nos pneus do carro, 6 tiros. Uma bala bateu no vidro, quebrou, outra bateu no para-choque, e eu dirigindo coladinho no volante a 180, 200 por hora. Mas aí quando atiraram no pneu, o carro foi morrendo, eles vieram, né, me puxaram, me deram uma surra bem dada, porque eu fugi, depois me colocaram no carro e me levaram para o canavial. Né? Eu estava de batina, eles viram que eu era padre, eu disse a eles que não me matasse, que Deus tinha me dado uma missão. O dia que eu fui eleito o bispo. Eu disse, no volante, mas como é possível? Nosso Senhor me faz bispo e vai permitir que eu morra no mesmo dia? Bom, são as coisas do Nosso Senhor, né? Ele é que sabe. Mas aí não me mataram, deixaram lá, e eu vim para a pista. Eles queriam o carro, ficaram com muita raiva, me deram uma surra, porque o carro ficou imprestável. Com os tiros que eles deram, não dava mais para roubar. Queria o carro, não certa para roubar, fazer outra coisa. Pronto, é por isso que eu estava daquele jeito ali, todo ensanguentado. Ainda hoje eu tenho um pouquinho, né? A cabeça parece o solo lunar, né? Todo, por causa das coronhadas do revólver. Essa parte aqui é um pouco mais alta, porque como eu fiz isso aqui, então as pancadas vinham aqui, né? Aqui na cabeça. E ainda hoje, quando eu uso báculo, ou aspijo, depois a mão fica trêmula, né? Porque foi a pancada. Mas estou aqui inteiro, já faz
11 anos, né? Uma vida de entrega e doação já revelada no início do seu sacerdócio. Dom Henrique foi ordenado bispo no dia 19 de junho de 2009, no ginásio do SESI em Maceió, Alagoas, por Dom Antônio Muniz Fernandes, arcebispo de Maceió. Seu lema episcopal era In Christo Pascere, apacentar em Cristo. Tomou posse como bispo auxiliar de Aracaju no dia 3 de julho de 2009. Não custou muito para que o povo de Deus sentisse a presença de Dom Henrique em gestos, palavras e em viver aquilo que pregava. Amigos do tempo que morou em Aracaju recordam os gestos que ficarão para sempre na memória. Conheci o Dom Henrique já no meu último ano de seminário. No ano de 2010, ele recém-ordenado bispo. A forma como ele tratava as pessoas, a humanidade de Dom Henrique já me chamou a atenção. O Dom Henrique, já nos meus últimos tempos de formação no seminário, foi alguém que decisivamente mudou muito a forma de ver a minha vocação e de ver a forma como eu ia servir a igreja. Dom Henrique, ele chegou aqui em Aracaju em 2009. Quando Dom Henrique chegou, já era uma necessidade da nossa arquidiocese. Dom Lessa solicitou para que se fosse enviado um bispo auxiliar e nós tivemos a grande honra de ter para nós alguém super importante, alguém que veio realmente a mudar a história da igreja aqui no estado de Sergipe. O amor de Dom Henrique à igreja se confunde com o amor a Nosso Senhor. Então, ele tinha muito claro isso. O amor à igreja de Dom Henrique não era só a instituição. Pensar em Dom Henrique e pensar a Dom Henrique e a igreja é ter nele e ver nele a capacidade de ser um servo de fato. Conheci Dom Henrique nos idos de 1997, por ocasião da minha transferência como frade capuchinho para residir no convento em Maceió. Então conheci o cônego Henrique Soares e tive a graça de conviver fraternalmente, de tê-lo como irmão, como amigo, também como um confessor, de ver nascer e se enraizar uma grande amizade, que muito nos edificou. Então, e a partir daí, Dom Henrique foi este homem, este padre, este bispo, que teve contato com os frades e depois com a diocese onde eu hoje sou bispo. Lá na Igreja do Livramento, em Maceió, estava o grande orador sacro, um homem abnegado, zeloso, um padre, um pastor, um homem de Deus, e por que não dizer um homem de fé, um intelectual que com muita alegria, leveza, com muita esperança, com muita firmeza e simplicidade, Dom Henrique falava de Jesus Cristo. Para mim, para alguns que tiveram o privilégio de estarmos próximos de Dom Henrique, isso era muito claro. Os odores de santidade, a simplicidade e a presença do Cristo nele. Eu lembro muito quando João Batista disse, na Sagrada Escritura, é preciso que ele cresça e eu diminua. Então era impossível estar na presença de Dom Henrique e não sentir a figura do Cristo. A vida de Dom Henrique, sobretudo a vida de oração, era uma vida muito intensa. Um homem de costumes muito simples, de uma piedade aguçada e tinha uma vida muito austera. Dom Henrique era aquele bispo que vivia de fato e experimentava no seu coração a solidão. Por isso que ele era um homem livre. Então, toda a sua teologia era aquilo que ele foi embebecido pelos padres da igreja. Desde quando Dom Henrique Soares chegou à Arquidiocese de Aracaju no ano de 2010 para assumir o posto de bispo auxiliar, foi designado na época por Dom José Palmeira Lessa, arcebispo, para cuidar da formação dos novos sacerdotes. Ele foi o responsável pela formação dos seminaristas. Por isso, dedicava boa parte do tempo aqui no Seminário Menor, que fica na zona norte de Aracaju. Teve vários encontros vocacionais com mais de 100 jovens que tinham um sonho um dia de se tornar sacerdote. Quantas vezes os jovens aqui ouviram as sábias palavras de Dom Henrique e decidiram se tornar padres? O Dom Henrique era uma joia rara, difícil de encontrar
E não sei se ainda hoje vou encontrar um outro bispo como. Ele sempre foi muito verdadeiro comigo. E naquilo que implicava os desafios do ministério, sobretudo quando ainda era reitor no ano de 2010, depois na paróquia, e até hoje já vou completar 11 anos de presbítero. Sempre os seus ensinamentos, e não só aquilo que falava, mas a sua postura, o seu testemunho, para mim sempre foram muito decisivos. No dia 19 de março de 2014, o Papa Francisco nomeou Dom Henrique Soares para bispo da Diocese de Palmares, Pernambuco. O novo pastor tomou posse no dia 1 de junho de 2014 na Catedral Diocesana de Nossa Senhora da Conceição dos Montes. A celebração ocorreu na presença de vários bispos, padres, diáconos, seminaristas, religiosos, leigos e familiares. A equipe de jornalismo da TV Canção Nova realizou a cobertura na época. Dia de despedir, mas também de acolher um novo bispo. A cerimônia de posse foi acompanhada por centenas de fiéis, que em seguida partiram em procissão até o ginásio de esportes para a celebração da missa. Depois de 5 anos, tendo Dom Henrique como auxiliar em Aracaju, no dia da posse, Dom Lessa levou o bispo para a nova missão e falou da importância que teria o episcopado de Dom Henrique em Palmares, a equipe de reportagem da TV Canção Nova. Ali ele era auxiliar. Aqui ele vai ter à frente a diocese como um todo, vai ter que, de alguma maneira, ser o homem das decisões, o grande pastor. No dia da ordenação, os pais de Dom Henrique não esconderam a alegria ao ver o filho assumir a Diocese de Palmares. A minha alegria é imensurável de ver o meu filho, o ministro de Deus, o príncipe da igreja, conduzindo esse povo que o acolhe tão bem. Deus nos deu a graça de ver o nosso filho, ele chamou para o ministério sacerdotal e hoje o ministério episcopal. Bem acolhidos pelos palmarenses na cerimônia de posse, Dom Henrique afirmou que já estava com os olhos fixos na nova missão. O bispo é aquele que está junto do rebanho, chora, ri, espera, consola, traz a palavra de Deus. E aí sim, dá força ao povo para entender o sentido da sua vida, o sentido da sua história. Novo tempo em Palmares, nova missão. Ali também Dom Henrique fez e reencontrou amigos, nos quais deixou marcas de eternidade. Essa amizade aconteceu depois de bispos, quando nós nos encontramos e começamos a conversar e começamos a descobrir que, para além da simpatia mútua, nós tínhamos uma reciprocidade de almas. Ou seja, nossas almas buscavam a mesma coisa, amavam a mesma coisa e desejavam ser também aquilo que Deus pede de nós. E com isso, essa amizade foi se aprofundando a tal ponto que muitas vezes Dom Henrique usava para outras pessoas a expressão de que nós éramos irmãos gêmeos. Eu me sentia um irmão gêmeo indigno dele, mas desde aquela época que eu já reconhecia uma coisa que poucas pessoas viam nele, além da inteligência, da espiritualidade, da competência teológica, já era nítido para quem tem essa afinidade de almas a percepção de que Dom Henrique já tinha características de santidade. Henrique era um farol que iluminava a todos que o procuravam. Era um referencial para a igreja, era um referencial para a sociedade, era um referencial para todos. Então, o legado de Henrique que tenho hoje como bispo é este homem de Deus, este homem intelectual que sabia falar das coisas de Deus porque falava com o coração, falava com fé. Eu sinto, sabe, não ter tido mais tempo de poder conversar com ele, beber de mais coisas, mas as conversas nossas acabavam porque acabava o tempo. A gente tinha que ir para a Canção Nova para fazer o programa, então a gente ficava muito tempo conversando. Eu nunca fui assim tão amigo de um bispo, né? Eu já tenho pelo menos uns 50 anos aí de vida na igreja, né? Conheci muitos e muitos bispos, mas eu nunca tive assim uma intimidade com o bispo, sabe? De poder, né,
abrir o coração, conversar sobre qualquer tipo de assunto, né? Claro que são assuntos que ficaram só entre nós, muitas coisas ficaram só confidenciais, né? Como se eu até me confessava com ele, né? No meu quarto, na minha casa, ele sentado numa cadeira e eu sentado na cama, entende? Conversava. Então, o que marcou mais para mim foi ter tido ele como um grande amigo, né? Ter tido intimidade, de poder falar o que a gente queria, né? Um para o outro, é claro, com todo o respeito que a gente tem que ter com o bispo e tal, também com relação à igreja, os assuntos da igreja, não comentávamos todos os assuntos da igreja, entende? Mas sempre coisa que ficou só entre nós, né? Eu tive a oportunidade de tirar muita dúvida, eu tive a oportunidade de ter uma direção espiritual, entende? A gente que está toda hora aí na mídia, na rádio, televisão, internet e tal, a gente tem que ter um balizamento bom, né? E isso ele me ajudou, entendeu? Até mesmo com relação à minha vida, eu como viúvo e tal, perguntava o que eu devo fazer ou não devo fazer na igreja, né? Devo ser padre ou não ser padre? Todas essas coisas eu conversava com muita intimidade com ele. Para mim foi muito bom. Um homem de profunda oração e entrega. Assim era a espiritualidade de Dom Henrique. Ele tinha um amor muito grande a Deus, um amor muito grande a Jesus Cristo, né? A vida dele era assim, cristocêntrica, né? Centrada em Cristo. A gente fala sobre o que ama. Então o Quinho tinha muito isso. E o Quinho, quando me encontrava, fosse quando fosse em que situação fosse, ele sempre dizia: Dio, que era como ele me chamava, não esqueça de Nosso Senhor. Sempre ele dizia isso. Sempre. O que ele fazia girava em torno de Cristo. Depois ele tinha assim, uma profundidade muito grande com a Bíblia, com a palavra de Deus. Tanto é que os livros que ele escrevia eram retiros baseados, né, em livros da Bíblia, né? Deixou um sobre escatologia, centrada muito no Apocalipse, deixou um sobre os Gálatas, deixou um sobre o Êxodo. Ele deixou um também que não foi publicado ainda, sobre Deuteronômio. Eu pude entrevistá-lo, acho que umas 3 vezes no programa Escola da Fé. E depois também ele tinha uma participação no meu programa Pergunte e Responderemos. Algumas perguntas ele respondia, né? E sempre com muita clareza, muita objetividade e muita profundidade. Então, eu penso que um legado muito grande que Dom Henrique deixou, primeiro foi o conteúdo das colocações que ele fazia. Ele fazia colocações assim bem claras, firmes, né, contundentes, né? E ali ele manifestava um amor muito grande à igreja, um amor muito grande à evangelização, um amor assim, muito grande à doutrina, à sã doutrina da fé. Considerado um verdadeiro pai por muitos seminaristas, Dom Henrique Soares foi um auxílio frente aos desafios do ministério sacerdotal. Ele chegou na nossa diocese em 1º de julho de 2014, assumiu a nossa diocese e sempre foi questão de Dom Henrique, sempre foi algo que ele fez muita questão de se aproximar de nós. Eu acho que uma característica muito marcante em Dom Henrique, e isso todos nós diocesanos pudemos perceber, era exatamente o quanto ele era preocupado em se fazer um pastor próximo do seu rebanho. No primeiro dia da chegada de Dom Henrique na nossa diocese, Dom Henrique já chegou abraçando a gente. Já quando viu que nós éramos seminaristas, já foi falar conosco, com os meus seminaristas, os meus filhos. Então, para nós, ele sempre fez questão de nos deixar sentindo em casa. Ele acreditava muito no desejo vocacional e, sobretudo, não só vocacional, mas o desejo de conversão de todo jovem que se achegava a ele para falar um pouco sobre o seu desejo de ser padre. Então, o Dom Henrique sempre teve esta particularidade de crer nas vocações, porque a vocação sacerdotal, os seminários, eles são os celeiros e é a continuidade do ministério da igreja. Dom Henrique sempre foi de nos tratar pessoalmente, pessoa por pessoa, caso a caso, olhar a situação de cada um. Ele, por exemplo, sabia muito bem quais eram as qualidades de cada um e também aquilo que cada um precisava crescer.
ele sempre nos deixou muito a par disso, de fazer a questão de dizer, olha, eu sinto que você tem um bom desenvolvimento nessa área aqui. Você tem uma capacidade de conversar, de trabalhar com jovem ou de trabalhar com família. Ele conhecia isso. Ou então ele poderia também dizer, eu vejo que isso aqui você precisa trabalhar melhor. Você precisa se organizar melhor nesse ponto. Então, sempre foi algo assim para nós muito marcante em Dom Henrique, era o cuidado pessoal. Ele era realmente aquele bom pastor que conhece cada ovelha pelo nome, né? E que fazia também com que nós o conhecêssemos pela sua voz, pelo seu jeito de estar presente. Eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Eu sei. Ele não me decepcionará. Nossa geração precisa de perseverança. Nossa geração precisa entender que o amor verdadeiro morre pelo amado. E que um amor que não tenha coragem de morrer pelo amado não é digno do nome de amor. Não chamem de amor. Chamem de emoção, de folia, de paixão, do que quiserem. Mas não chamem, não brinquem com essa palavra, amor, porque Deus é amor. O amor, vocês querem ver o que é? Olhem o Cristo na cruz. Vocês querem entender as consequências do amor, os caminhos do amor? Olhem o Cristo na cruz. Então, eu peço isso a vocês, sobretudo aos jovens. Eu digo isso a vocês. Veja, eu já fui jovem como vocês. E sonhava em ser feliz. O maior medo da minha vida, quando era jovenzinho, era passar pela vida sem viver a vida. Era passar pela vida sem curtir a vida. Era passar pela vida sem saborear, sem viver o que a vida pode dar. O meu medo era viver uma vida que não valesse a pena. A vida é preciosa demais para a gente vivê-la com futilidade. Era uma coisa que pedia muito, tinha uma oração, eu já disse isso algumas vezes. Eu era aluno marista, a gente tinha sempre um momento de oração na capela antes das aulas, e tinha lá na capela para a gente pegar uma oração pelas vocações. E tinha uma frase que sempre me comoveu: Senhor, que eu empregue a minha vida numa causa que vale a pena. E isso me azucrinava o coração. Como eu vou empregar a minha vida de modo que ela valha a pena? De modo que ela não seja uma ilusão. Uma ilusão. Ah, fui famoso, um jogador famoso, um ator famoso. Famoso na fama dos outros, na ilusão dos outros, numa imagem de marketing, uma bolha. Às vezes terminam se suicidando ou se drogando porque não suportam, porque sabem que vivem uma mentira. Uma mentira. Senhor, uma causa que vale a pena. Não é que os outros me elogiem. O elogio dos outros não dura quando você tranca a porta do seu quarto e se olha no espelho. Uma causa que vale a pena é uma causa que dê paz ao seu coração. Uma causa que vale a pena é uma causa que só faça com que você saiba, se sinta que vive na verdade. Eu empreguei minha vida naquilo que realmente é a verdade. Ainda que todo mundo me contestasse, ainda que todo mundo me criticasse, eu estou em paz, porque eu sei que estou no que vale a pena, na verdade. Essa era a minha angústia, nos meus 14, 15, 17 anos. Muito bem. Hoje eu não sou mais jovem. Tenho 51. E eu digo a vocês, jovens, agora com os cabelos brancos, eu lhes digo: não tenham medo. Não tenham medo de perder a vida por Jesus. Ele é a causa que vale a pena. O rebanho que sabia quem era o seu pastor. Sim, por estar sempre em meio a elas, por tratá-las pelo nome de modo único e especial,
Dom Henrique expressou com a própria vida o pedido do Papa Francisco sobre a igreja em saída. Onde Dom Henrique estava? Onde suas ovelhas estavam. Para saber onde estava o bispo não custava muito, bastava procurar onde estava seu povo. Eu acho que vocês chegaram a ver um vídeo dele na garupa de uma motocicleta, né, indo para uma missão, né? Quer dizer, isso mostra realmente um desprendimento. Eu nunca tinha visto um bispo andar de motocicleta na garupa de alguém para cumprir uma missão, né? Quando nós sofremos com as enchentes, ele fez questão de visitar cada cidade, né, afetada pelas enchentes. Eu lembro, você já deve ter visto fotos dele, colocava uma cinta na batina para não melar a batina de lama, né, e saía, né, pelo meio do povo, visitando as casas e procurando ajudar de alguma forma. Também nas lutas com a ferrovia, muitas pessoas iam ser despejadas das suas casas. Ele foi lá, ficava com o povo, né, para que as casas não fossem destruídas. Então, essa era uma característica muito marcante da vida de Dom Henrique, né? Ele dizia assim que a batina dele deveria chegar em todos os lugares. E a batina dele era um sinal do Cristo que vai ao encontro dos que mais precisam. Dom Henrique sempre foi um homem em saída. Não guardou para si os seus talentos. Quando você ouvia dizer, Dom Henrique vem pregar, anúncio assim chegava ao coração de jovens, de crianças, de adultos, de tantas pessoas, chegava este anúncio e todos estavam esperando Henrique, aquele homem com um sorriso cheio de Deus. Suas palavras, com certeza, iriam aquecer os corações daqueles que estavam ouvindo. Quando ele chegou logo na diocese, Dom Henrique, por já ter um apostolado nas mídias sociais, né, Dom Henrique pediu que os padres da diocese colocassem em cada paróquia a PASCOM, a Pastoral da Comunicação, e fizessem logo uma página para cada paróquia, nas mídias sociais, para que pudéssemos divulgar aquilo que estávamos fazendo como um apostolado mesmo. Depois, com o tempo, ele também deixou escapar que era uma forma de, como bispo, ele cuidar das paróquias. Então, a gente postava o que estava fazendo e ele, como bispo, tomava ciência de tudo aquilo que os padres estavam realizando. Então, um jeito novo de cuidar como bispo do seu rebanho e dos seus padres. Hoje se fala tanto de um pastor com cheiro de ovelha. Eu acredito que o Dom Henrique era este pastor. Na vida pastoral, as pessoas gostavam de chegar. Era alguém de uma inteligência fácil e ele tinha uma pedagogia como a de Jesus. Ele se utilizava da ação e do momento com aquela pessoa para poder exalar o cheiro de Deus, o frescor da salvação. E as pessoas, elas se identificavam bastante porque era muito peculiar nele este jeito nordestino que ele não deixava de ter e de mostrar. E as pessoas, elas se achegavam, se identificavam, gostavam do que ele falava. Para nós, tanto em Lagoa dos Gatos como aqui em Maraial, o que cativava o povo era exatamente isso. Era um pastor que conhecia as ovelhas. Então, para que você tenha uma ideia assim bem clara dessa característica de Dom Henrique, ele vinha na paróquia e ele conhecia o povo pelo nome. Isso era muito interessante porque isso realmente tocava o coração das pessoas. Era um pastor que não era um pastor distante, era um pastor próximo, que conhecia cada ovelha pelo nome. Às vezes, Dom Henrique até nos surpreendia quando chegava na paróquia e perguntava, cadê tal pessoa? Cadê tal pessoa que não está aqui? Dado ao social, Dom Henrique sempre lutou para melhores condições de vida para o povo da diocese. 17 municípios que compõem a Diocese de Palmares foram colocados em estado de emergência no ano de 2017. Na ocasião,
Dom Henrique Soares percorreu os escombros e realizou visitas para diagnosticar a situação e as necessidades das pessoas. As lutas, nos momentos mais difíceis da diocese, foram realmente atos heróicos, como eu disse a você, nas enchentes, nas lutas em relação às barragens que a nossa região precisava. Para você ter uma ideia, e aqui posso até estar ousando um pouquinho mais, para você ter uma ideia, uma vez o governador ligou para ele pedindo uma reunião com os bispos da região. E como as barragens que nós precisávamos para a região para evitar um pouco mais as cheias não haviam saído, ele disse ao governador: não vou tomar café com você, porque as barragens ainda não saíram e o povo está preocupado porque as chuvas estão aumentando. Então, Dom Henrique tinha esse jeito forte de ser, Era alguém que sabia estar com todo mundo, que sabia respeitar a condição de todo mundo, também nas autoridades constituídas, mas quando se dizia defender o povo e defender aqueles que mais precisavam, ele também sabia fazer isso com muita eloquência, Costumaram dizer que Dom Henrique era o leão de Palmares. As pregações de Dom Henrique entravam nos corações de todas as pessoas, das mais simples às mais letradas. Não é à toa que suas pregações e livros compõem o acervo do Instituto Dom Henrique Soares. Uma fonte que emana e que corre. Não é? Então, como é que o Instituto vai deixar perder um acervo desse? É impossível, não é? O que nós mais temos pedido é que nosso Senhor nos ilumine para que nós possamos ter novas ideias para bem aproveitarmos todo esse acervo. Na verdade, a gente podia de verdade ouvir o Cristo falando. Porque o sacerdote, o bispo, é alter Cristo, é um outro Cristo. Então ele falava sempre da mesma maneira que o Cristo falava. Cristo falava sempre de uma maneira muito simples, para que todos pudessem entender, ricos, pobres, independente de classe social. Então Dom Henrique ele falava de uma maneira muito simples, mas muito verdadeira. Às vezes até chegava a incomodar as pessoas, porque ele falava aquilo que de verdade estava acontecendo na nossa sociedade. Escrevia muito bem, inclusive nós começamos a publicar alguns livros dele. Eu fiquei muito satisfeito, porque quando ele foi publicar o primeiro livro dele, ele me procurou, disse que queria publicar através da nossa editora. Nós publicamos com ele um livro sobre escatologia, o fim do mundo. Depois ele fez uma reflexão profunda sobre o livro do Êxodo, Em Busca da Terra Prometida. Depois publicamos um outro também sobre o livro sobre a Carta aos Gálatas, sobre a liberdade, que Cristo nos deu. E, inclusive, nós estamos aí conversando com os irmãos dele para continuar publicando alguma coisa, porque ele deixou muita coisa escrita sem publicar. Dom Henrique era um grande teólogo e era também um excelente professor. Então, a didática de sala de aula, de retiros, era suficiente para alcançar o coração das pessoas. Ele pregava de uma maneira realmente assim, muito forte, muito incisiva, Aquela pregação que tem começo, meio e fim, E que chega num ponto com muita clareza, Não fica assim, navegando na coisa. Não, ele pega um ponto e vai até o fim, vai aprofundando e conclui a coisa. Então eu vejo as pregações dele, eu achava muito interessante. Tanto é que você vê os vídeos dele rodam na internet aí direto, O pessoal gosta muito, Se a gente não tiver cuidado, a gente caminha de ilusão em ilusão, de besteira em besteira. Às vezes a gente pensa que a vocação cristã é vem e segue-me. Primeiro vai e deixa, depois vem e segue-me.
O que é um vício? Vício é um mau hábito, um costume ruim que toma o lugar de Deus do seu coração, que o afasta de Cristo. E daqui a pouco, a comoção brasileira nas redes sociais com a morte de Dom Henrique e o clamor do povo, santo súbito. Eu volto já. Dom Henrique foi um homem de palavras carregadas de sabedoria. Neste último bloco, a gente vê a linha do tempo que resume sua biografia e também a comoção que invadiu as redes sociais quando ele morreu. Católicos do país inteiro manifestaram desejo de abertura do processo de beatificação. O dia 18 de julho de 2020 pegou a muitos de surpresa com a morte inesperada de Dom Henrique Soares. A Missa das Exéquias na Catedral Diocesana de Nossa Senhora da Conceição dos Montes, em Palmares, foi celebrada na presença de familiares, membros do clero e de representantes da imprensa. Em virtude da pandemia, os fiéis acompanharam a cerimônia pela internet. O momento de despedida foi marcado pela dor e saudade, mas em meio ao luto, o consolo divino prevaleceu. De uma hora para outra, pessoas do Brasil inteiro se sentiram órfãs, pois através da internet, de vídeos, livros e artigos, um pai espiritual lhes falou fortemente ao coração. Rapidamente, as redes sociais transmitiram muitas mensagens de pesar. A CNBB prestou solidariedade aos diocesanos e familiares. Textos de apreço enalteceram a presença pastoral ao longo da missão de Dom Henrique. Também o Papa Francisco emitiu nota de pesar. A maioria das mensagens enlutadas evidenciou a vida de santidade de Dom Henrique de tal modo que viesse a favorecer o imediato processo de beatificação. A morte dele, para todos nós, foi um susto, né? Porque um bispo novo, 56 anos, inclusive eu tive a alegria de poder estar com ele algumas vezes, porque ele vinha lá de Pernambuco, descia aqui em São Paulo, em Guarulhos, e sempre eu mandava buscá-lo, né? E ele vinha, passava aqui em casa e tomava um lanche antes de ir para o programa, né? Então, às vezes ele vinha também para a reunião dos bispos aqui em Itaici, aí eu aproveitava também. Então nós pudemos conversar muito, eu podia até conversar com ele na minha casa. Uma tristeza, realmente foi uma tristeza a partida dele. Bom, Deus sabe por quê. A gente não conhece os desígnios de Deus, né? Mas se Deus o levou, certamente Deus talvez precisasse dele no céu mais do que aqui na terra. Se a gente vê tão claramente a presença do bom pastor, a presença do Pai, que é Jesus, numa pessoa, e essa pessoa se vai, não é? E da forma como foi, sem a gente poder velá-lo, né? O enterro dele foi algo tão doloroso para nós, porque a gente não pôde nem ver o corpo. Então foi um momento muito difícil, porque nos deixou um vazio. O vazio dessa presença, não só do bispo, mas a presença da referência, a presença do Pai. Dom Henrique não teve uma morte prematura. Se eu concordasse com esse aspecto, eu estava contradizendo o que eu comentei agora há pouco, do anseio que ele possuía pela eternidade. É claro que Dom Henrique era especialista em teologia dogmática, falava muito bem sobre escatologia, isto é, sobre a vida futura. No entanto, o seu anseio era pela eternidade. Dom Henrique viajou, partiu para a eternidade no tempo certo, no tempo de Deus. Uma pessoa que sentiu muito a morte dele foi o padre Paulo Ricardo, né? Porque ele me contava, eles moraram juntos em Roma. Os dois moraram juntos em Roma, né? Estudaram, né? Lá em Roma um bom período. Então o padre Paulo Ricardo pôde conhecer profundamente Dom Henrique, né? E ele me dizia que era realmente um bispo que tinha uma atuação muito grande aqui no Brasil, né? Com
o posicionamento dele é assim, forte, corajoso, transparente, né? Porque se Deus o levou tão cedo, eu posso dizer que na hora da morte, nesse trânsito para nosso Senhor, Dom Henrique deve estar dizendo para nós aquilo que ele disse no dia em que ele foi eleito bispo, aquela palavra que ele disse para os ladrões: eu tenho uma missão. Assim como os ladrões queriam bater nele, ele disse: eu tenho uma missão. Hoje nós gostaríamos de retê-lo conosco. Hoje nós gostaríamos de segurá-lo. Hoje nós gostaríamos de dizer: fica. Fica, não queremos perder uma coluna da igreja. Não queremos perder um homem tão apostólico, um homem de Deus. E Dom Henrique, nesse seu trânsito, nessa sua Páscoa definitiva, certamente está olhando para nós e dizendo: não me segure. Eu tenho uma missão. Ele recebeu uma transferência de Deus para a Catedral do Céu. E de lá certamente fará um bem maior do que o bem que ele fez aqui na terra. Por enquanto, nossa missão é rezar pela alma dele. Rezar para que ele, se já não está vendo Deus na sua glória, pelas indulgências e pela intercessão da Virgem do Carmo, no privilégio sabatino, que ele o quanto antes vá cumprir a sua missão diante de nosso Senhor e reze por nós que aqui ficamos e que ainda temos missão nessa terra. Em uma de suas pregações, Dom Henrique fala da morte na perspectiva da vida eterna. Ele fala de uma transfiguração que leva à glória de Deus e conduz cada um a uma nova esperança, e que para chegar aos céus é preciso saber morrer. O cristão, professor, tem a graça de viver da morte que ele vai morrer. Desde o batismo, recebendo o Espírito de Cristo, a vida de Cristo e a morte de Cristo vai trabalhando em vocês. A nossa vida é mortal não é porque vai acabar no fim, não é só por isso. Nossa vida é mortal porque ela é toda carcomida pela morte, feito madeira bichada. É morte cada saudade, cada derrota, cada tristeza, cada medo, cada angústia, cada frustração. A nossa vida é morte o envelhecimento, é morte as forças começarem a faltar. E eu penso muito na minha morte, viu? Não penso com tristeza não. Eu só penso preocupado com uma coisa: Senhor, que eu saiba morrer. Mas para eu dizer isso, eu tenho que dizer primeiro: Senhor, isso eu peço, ajude-me a confiar em Ti até o fim. Para que o último momento da minha vida de consciência, eu possa dizer, ou com palavra, ou com um ato só, com um pensamento: Senhor, eu Te busquei a vida toda, e agora, com toda a confiança do meu coração, eu pulo nas Tuas mãos. Em cada abertura de processo de beatificação, é evidente a manifestação do povo de Deus, que atesta a santidade daquela pessoa em vida. Logo após a morte de Dom Henrique Soares, vimos fortemente difundida nas redes sociais a hashtag Santo Súbito. Sendo assim, podemos dizer que Dom Henrique será santo de altar? Se queremos realmente levar em consideração tudo aquilo que Dom Henrique nos ensinou, vamos esperar o posicionamento oficial da Igreja. Vamos esperar o que a Igreja nos diz sobre Dom Henrique. Vamos esperar o tempo. O tempo é a melhor escola de sabedoria e, com certeza, assim ele ensinaria para qualquer pessoa. Esperar os desígnios de Deus através da Igreja. Eu quero evocar o testemunho de um outro bispo muito amigo, amicíssimo de Dom Henrique, que é o Dom José Francisco de Barros Falcão, bispo auxiliar do Ordinariato Militar e amigo de Dom Henrique há uns 30 anos ou mais. E nós comentávamos na ocasião da morte de Dom Henrique, com tristeza, com saudade, mas ao mesmo tempo com o coração cheio de alegria, daquele consolo de Deus,
e nós dizíamos um para o outro: agora Dom Henrique vai falar muito mais do que quando ele estava vivo. Ele tinha realmente sinais de santidade, né? Agora, evidentemente, só a igreja que pode realmente confirmar isso, né? Por isso que a gente faz um processo longo, né? Mas é como o nosso querido Padre Léo, né? Um homem que deixou sinais também de santidade, né? A gente não sabe até que ponto esses sinais serão suficientes para que a igreja chegue a um processo de beatificação, de milagre, mas eu torço para que comece um processo desse. Com certeza tem um amigo no céu. Era um cristão reto, era um cristão dado à oração, era um cristão de penitência, era aquele homem que sabia aonde queria chegar. E quando se fala em santo súbito, de fato, é o clamor de um povo que identificou não somente um bispo zeloso pelas coisas da igreja, mas de um bispo que internalizou no seu coração o que de fato é a igreja. Não tenho dúvida de que nosso bispo viveu o evangelho, fez bem a sua missão como padre, como bispo, e que com certeza alcançou, né, a santidade, né, e está junto aos anjos e santos diante de Deus. Com certeza disso o meu coração não tem dúvida. Também na vida do povo é assim. Para que você tenha uma ideia, e não foi porque eu incentivei, mas em muitas casas aqui na minha cidade, você entra e você vê, né, a lembrancinha da missa de sétimo dia, né, nos altares. Né, as pessoas colocavam no porta-retrato, né, como a gente fala, né, e colocava lá, junto com as imagens de Nossa Senhora, dos santos. Então, já é um sinal muito concreto, né, do reconhecimento do povo. Também um gesto muito bonito é que também dou testemunho do povo da minha paróquia, que indo à cidade sede da Diocese, Palmares, sempre quando encontram a catedral aberta, vão ao túmulo de Dom Henrique. Isso para mim é um sinal marcante, né, de alguém que continua atraindo para Cristo, né, depois da morte. O que eu posso dizer dele é que ele viveu a vida para Nosso Senhor. Só para Nosso Senhor, e evangelizar o povo. O que ele queria é que o povo as pessoas fossem boas cristãs, não é? Que todo mundo fosse bom cristão, entendeu? Então a vida dele toda foi assim. Desde de jovem, as brincadeiras dele eram de celebrar a missa, brincando. E se tornou um sacerdote, um bispo, que na verdade a vida dele foi toda entregue a Deus, aqui na terra. Dom Henrique era um místico que andava em busca do mistério de Deus na vida humana. Poucas pessoas sabem disso. Também agora eu não vou lhe contar os detalhes desse lado místico de Dom Henrique. Vou deixar todos os ouvintes e telespectadores da Canção Nova com grande curiosidade, mas de fato era um homem místico. E a fé atestada pelo povo é a mesma que deseja levar aos altares e ao conhecimento de todos a santidade de Dom Henrique. Dom Rui, bispo da Diocese de Caruaru, Pernambuco, oficializou um decreto canônico que aprovou a oração e a novena pela beatificação de Dom Henrique Soares. É uma novena privada da Diocese de Caruaru. No entanto, porque o meu decreto canônico pedindo a beatificação de Dom Henrique, ele somente tem valor no âmbito da minha diocese, que é Caruaru. No entanto, Dom Henrique era um bispo não apenas de Palmares ou de Pernambuco, mas de todo o Brasil. Aliás, de vários continentes haviam seguidores de Dom Henrique pela internet. Então, o primeiro aspecto é esse, é uma novena privada, é uma oração privada, pedindo para daqui a 4 anos que a igreja abra o processo de beatificação
É uma novena que consta de exemplos e testemunho dos santos, não de Dom Henrique, mas dos santos que já foram canonizados pela Igreja. Como essa oração a Dom Henrique, ela se difundiu pela internet e nela consta o meu endereço pessoal de e-mail. Olha, eu digo aqui a vocês da Canção Nova como testemunho. É raríssima a semana que não chega no meu e-mail, na minha caixa postal, uma comunicação de graça alcançada por intermédio de Dom Henrique, sobretudo de pessoas doentes acometidas de Covid-19, que recobraram a saúde, que tiveram a cura, rezando a Dom Henrique. O transitar de Dom Henrique Soares entre anunciar a vinda de Jesus até a sua Páscoa definitiva a Cristo revelou uma vida doada que buscou fazer a vontade de Deus. No dia 11 de abril de 1963, nasce Dom Henrique na cidade de Penedo, Alagoas. Em 1981, ingressou no seminário de Maceió aos 18 anos. De 1985 a 1989, foi noviço no Mosteiro de São Bento, na cidade do Rio de Janeiro, e no Mosteiro Trapista. Ao regressar em 1990, iniciou a Faculdade de Teologia. Em 91, concluiu a Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Foi ordenado sacerdote em 15 de agosto de 1992. De 1994 a 2009, foi professor de teologia no Seminário Provincial de Maceió. Em 1 de abril de 2009, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como bispo auxiliar da Arquidiocese de Aracaju. Em 19 de junho de 2009, foi ordenado bispo por Dom Antônio Muniz Fernandes. Em 3 de julho de 2009, foi empossado na Diocese de Aracaju, Sergipe. No dia 19 de março de 2014, foi nomeado pelo Papa Francisco para ser o bispo da Diocese de Palmares, Pernambuco. Em 1 de junho de 2014, tomou posse da Diocese de Palmares, Pernambuco. E veio a falecer no dia 18 de julho de 2020, aos 57 anos de idade, devido a complicações da Covid-19. Ele continua vivo através da fé de todos nós que buscamos alcançar o reino dos céus, como prioridade absoluta em nossa vida. E com aquela certeza também da fé, que somente alcançamos o reino dos céus através da Igreja Católica, que é, por definição do Concílio Vaticano II, sacramento de salvação. Então esse amor de Dom Henrique a Deus, a sua fé na Igreja, conta muito. Continua assim. Ele está no meio de nós, o Cristo e o Espírito Santo, nos dando inspiração como exemplo a figura de Dom Henrique Soares da Costa. Dom Henrique continua falando, pregando, através do mundo digital. Dom Henrique continua vivo, mas também continua vivo nos corações daqueles que conheceram Dom Henrique. Sua palavra continua ecoando. Este homem de uma estatura pequena era enorme, era um gigante na santidade, um gigante, um grande orador, um grande homem de Deus. Portanto, este homem jamais será esquecido. O pastor que tem cheiro de ovelhas alcança outros redis, e assim foi com todo o Brasil. O país se sentiu um com o povo de Aracaju, com o povo de Palmares. O Brasil inteiro se fez um com o rebanho que viveu esse encontro com o pastor. E também se encontrou com Jesus por causa das palavras deste bispo que estão vivas até hoje. Sim, o Brasil chorou a morte de Dom Henrique, que ainda está vivo no coração de muitos através da sua santidade. Que lá do céu Dom Henrique interceda por nós para que um dia possamos estar com ele na glória de Deus. Por hoje é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau!